Saudações a todos que nos assistem. Bom, hoje nós temos aqui um amigo muito querido, um advogado maravilhoso e é um grande amigo mesmo, porque a minha mãe era apaixonada por você. Ela não podia ver publicação tua que ela falava, o Rochinha, o Rondinelli. Então, eu estou aqui falando com o Dr. Rondinelli Rocha. Ele é advogado criminalista, especialista em crimes cibernéticos, TI, segurança digital, LGPD e Tribunal do Júri, mestre em criminologia, professor de Direito e Processo Penal, especialista em armas e IAT e, enfim... Você é um cara multimídia, hoje é um dos advogados mais conceituados do Maranhão, que atua no Maranhão e no nosso Pará, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, apesar das minhas apresentações, mas que você se apresentasse um pouquinho para depois a gente falar um pouco sobre essas novidades tecnológicas, cibernéticas, os crimes que acontecem na internet, para que a gente possa brindar o nosso telespectador com a sua inteligência e sua capacidade técnica. Saudações a todos. Meu nome é Rondinelli Rocha. Eu atuo na área de tecnologia desde 95. Em 98 eu cheguei no Maranhão, né? Eu vim para trabalhar na Norcegel, empresa de vigilância. Eu vim instalar o sistema bancário, porta giratória, portas bancárias, cofres digitais. Então eu sempre trabalhei na área de tecnologia, né? Então, tenho minha formação pela Escola Técnica Federal do Pará, em eletrônica, telecomunicações, processamento de dados. E eu vim nessa área já há muitos anos, na área de tecnologia. E quando foi um determinado momento, eu fui apresentado ao direito, né? E isso me fascinou. Então, desde 2004, eu comecei a ver o direito de uma forma diferente. Eu tive alguns problemas em sociedade. Eu tive uma empresa de vigilância patrimonial. Então, eu acabei indo para o lado do direito por conta disso. Então, hoje eu atuo na área criminal aí há mais de 10 anos, na área de tecnologia. E hoje eu sou muito feliz, sou muito realizado com essa profissão. Eu creio que foi as duas profissões que eu escolhi, a área de tecnologia e a área de direito. Somando isso, nós temos hoje o boom das tecnologias. Isso veio muito a agregar o conceito tecnológico e o conceito jurídico. Tá, então vamos começar. Eu quero saber um pouco sobre crimes cibernéticos. Quais são os crimes cibernéticos mais comuns existentes hoje? Tá, vamos colocar de uma maneira mais singela, depois nós vamos ampliá-la. A parte de crimes tecnológicos, eles surgiram já na época de 2000, né, com o advento do Google, aquele site de busca que nós temos. Então já viu 2000, 2005, com a introdução das tecnologias de aparelhos telefônicos, né, em que alguns aparelhos não conseguiam ser transmitidos ponta a ponta e antigamente nós comprávamos pacotes de dados, Sim. Comprávamos músicas, ringtones, lembra? Sim. Então começou aí a questão dos crimes cibernéticos, ou seja, esses pacotes de dados e esses ringtones, eles foram sendo hackeados, ou seja, as empresas, elas vendiam, mas outras pessoas pirateavam. Então, começou aí os chamados crimes tecnológicos, propriamente dito. Depois, foi introduzido com mais uma força na questão da Carolina Dickmann. Sim, que ela vazou que vazou os vídeos das fotos dela nua, isso, né? Então, aí que se criaram... A partir daí começaram, de fato, a pesquisar e a fortalecer, porque assim, não tinha nada que regulamentasse, né? Isso, não tinha. E ao longo dos anos e das situações acontecendo, começaram a criar as legislações voltadas para essas questões de proteção de dados, de proteção da vida privada da pessoa mesmo. Isso, da vida privada, né? Porque assim, nós temos o Código Penal que fazia essa informação toda, né? Ele balizava tudo isso. Mas não era específico. E não era específico, né? Para os crimes cometidos contra as pessoas diretamente que usam dispositivos eletrônicos. Então, nós temos o crime que é de injúria,
difamação, calúnia. Então, eles vieram moldando dentro do Código Penal esse tipo de especificação de introdução dos crimes. Quais são os crimes mais comuns que acontecem com as mulheres? Tem a questão do stalker. Eu queria que você falasse um pouquinho desses crimes. Assim, nós temos dois parâmetros. Um parâmetro que hoje serve de base para a Maria da Penha e um parâmetro que serve de base para o Código Penal. Quando nós unimos a questão da Maria da Penha, que é aquela perseguição, que é o stalker, ou a perseguição econômica também, porque em alguns casos, tanto do homem contra a mulher, o marido fica rastreando as compras, fica rastreando aquele tipo de dados em que fez uma compra na Shopee, fez uma outra compra em um mercado digital. Então, esse tipo é um tipo também hoje introduzido com violência patrimonial. Que está incluído na Lei Maria da Penha. Isso, que se incluiu diretamente na Maria da Penha, na introdução de alguns artigos, mas ela não está propriamente fincada nela. Nós temos ainda que nos socorrer ao Código Penal. Então, na falta dela, o Código Penal ele veio a suprir. Então, sendo introduzido alguns tipos de crime. Certo. O stalker, a violência patrimonial, pornografia de vingança. Pornografia de vingança. É muito comum essa pornografia de vingança, tanto com homem quanto com mulheres. Ele abarca toda uma camada de situações. Sim. Nós temos um laboratório de tecnologia que, assim, as pessoas hoje elas criam contas, chamadas contas fakes, né? Então, as pessoas entendem, elas não acham, elas entendem que elas não podem ser rastreadas. Que acha que a internet é terra sem lei, né? Sem lei, isso. Hoje não. Hoje nós temos, em determinados pontos, que nós conseguimos juntar, rastrear tanto o teu IP, tanto o teu e-mail, quanto a localização daquela herb, em que aquela mensagem foi enviada. Eu consigo hoje lastrear o tipo de código hash, de onde veio, para onde foi e para onde vai. Então, hoje eu consigo pegar o teu aparelho e fazer com que aquelas informações que estão ali perdidas, nós conseguimos hoje restabelecer essas informações. Lógico, você trazendo o aparelho, eu preciso aqui, essa informação que eu perdi, eu apaguei. Então, nós conseguimos hoje fazer isso. A mesma coisa... são alguns dados que a polícia consegue fazer também. Então, o trabalho hoje é um trabalho mais dedicado, dedicação de software, dedicação de equipamentos. Mas hoje nós conseguimos, sim, fazer qualquer tipo de rastreio, né? De rastreio. Outra coisa, em relação a crianças e adolescentes, a gente sabe que existe uma gama internacional, são quadrilhas internacionais voltadas para crimes contra criança e adolescente. De que forma a tecnologia tem ajudado ou atrapalhado no rastreio, na localização desses criminosos? De que forma que a inteligência artificial pode auxiliar os pais, principalmente os pais, né? Porque a gente acha que a criança está em casa, ela está livre de qualquer tipo de abuso, de qualquer tipo de violência, e muitas vezes a violência está ali na frente do computador e os pais nem sabem. Perfeito. Hoje os pais, eles acham que os filhos utilizam só o WhatsApp. Não. Hoje eles utilizam outros aplicativos que são comunicados entre jovens, adolescentes, que os pais nem têm essa noção. Nós temos hoje o IPAR, nós temos o Stream, nós temos o Gate. Então, são alguns aplicativos que os jovens fazem esse tipo de comunicação, trocam mensagem instantânea, mensagem que na hora que visualizou também. Fazem desafios também, né? Nós tivemos um caso de uma menina que faleceu porque inalou desodorante, fazem desafios. E qual o risco dessa tecnologia para nossas crianças? Mas a questão desses desafios, eles estão dentro dos jogos. Essa outra situação que seria para a comunicação, para a troca de mensagens, são em outros aplicativos. Esse tipo de situação... tem alguns jovens que utilizam muito o Roblox. Então, os pais têm que são Roblox? A gente tem que traduzir para o nosso telespectador poder saber. Tá, vamos lá. É um jogo
ele é um pouco parecido com o Minecraft, Sim. né? Só que ele é um jogo em que você monta alguns blocos e monta personagens. Tipo, você vai criando cenas, casas, isso. quarto, sala, cozinha. Só que mais avançado, né? O Minecraft ele é um jogo mais infantil, Sim. que melhorou mais hoje, mas o Roblox não. Então, são algumas contas que tem de alguns usuários que eles não conversam dentro dos aplicativos. Eles conversam lá, você pode abrir um chat sozinho e conversar com aquele jogador. Sim. Então, ou você pode conversar com todos, interagir isso, com todo com mundo. todos. E aí, nessa hora que o pedófilo entra para poder aliciar uma criança que está jogando ali, quando convida ele para participar de um bate-papo particular. Então, hoje, consegue-se rastrear, sim, qualquer informação dessa. Então, os pais têm que ficar atentos nessa situação, porque não é muito visível. Então, os pais acham que, não, deixa eu olhar teu WhatsApp. Hoje não está dentro do teu WhatsApp. Está no computador, no próprio computador, nos jogos, né? Isso, disfarçados. Às vezes é um aplicativo que está lá de estudos. Tem um que é técnica de redação, TechRed. Que não tem nada de técnica de redação. Que não tem nada a ver de redação. Então, assim, e esse mundo eles estão dentro da Deep Web. Eu já ia te perguntar a respeito da Deep Web. Se fala tanto em Deep Web. E o que é essa Deep Web? O que existe dentro dessa Deep Web? Para você entrar, você tem que usar um site. Né? O Tor, se você vai conseguir entrar, ele tem algumas criptografias. Se você quiser um trabalho específico, exemplo, você quer um trabalho de rastrear ou qualquer mensagem de aparelho dessa que você tem, olha, eu quero rastrear um aparelho X. Aí você entra na Deep Web, você vai cadastrar, você tem que ter uma conta também, porque não tem um endereço fixo. Então Ela é mais difícil de rastrear? Muito mais difícil, porque os dados eles podem sumir dentro de 2 dias, como eles podem ficar durante 1 ano. Só que eles são interligados. Você não consegue acessar como um terminal de aparelho que você usa o www. Não. Você vai usar um código específico, tipo AQY170897IQ. Então, você consegue esse tipo de endereçamento. Na hora que você cola, você vai especificamente para aquela área, para aquela informação específica que você quer. Então, você não tem como você buscar, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Diferente de um Google da vida, por exemplo. Muito diferente. Então, ele, na verdade, você vai linkar de forma específica aquilo que você quer. E a Deep Web é como se fosse um lixo da internet? Não, ou não? Não é que seja um lixo, mas assim, são informações sensíveis que não estão abarcadas dentro das leis, que diretamente estão logadas nos países. Então, assim, nesse caso, os hackers, os pedófilos, quem quer cometer algum tipo de delito, se esconde nessa Deep Web. Se esconde. Consegue se esconder. Consegue, mas assim, hoje as polícias ela tem alguns mecanismos de rastreamento. Né? Então, eles conseguem ainda rastrear, porque como são um ponto fixo, quando é difundido, alguém que foi pego aí, transmitindo alguma informação dessa, então ele deixa lá o filtro de dados de informativo, que é o chamado rastreio. Então, na hora que ele consegue fazer isso, rastreio, então a gente consegue adentrar. Difícil, né? Tem que entender muito de sistema. De tecnologia para poder... Muito, para poder fazer o rastreio. Não é tão fácil. Entendi. Agora eu quero falar um pouquinho a respeito do golpe do falso advogado. A gente tem visto aí todos os dias colegas nossos que estão caindo nesses golpes. Como é que funciona e de que forma que nós, profissionais do direito, podemos nos precaver desse tipo de situação? Veja só, o golpe do falso advogado, eu entendi 2 erros cruciais de alguns colegas. Não é que seja o falso advogado, é que os processos em que os colegas atuam, eles deixam a informação toda aberta. Pública. Ah, mas o PJE, que é o que o advogado trabalha,
ele é aberto. Não é que PJ ele é o quê? Processo Judicial Eletrônico. Que hoje, na verdade, todo o sistema é unificado dessa forma, né? PJE, nós temos o EPROC, o ESAG, o PJE. CU. O CU, que é da execução penal. Então, alguns colegas, eles pegam o seu WhatsApp, não deixam a segurança em 2 etapas e eles fazem aquele atendimento automático, que eu acho um erro. Como é esse atendimento automático? Você vai mandar uma mensagem para um colega, vai estar lá, ou não posso te atender agora, só atender amanhã, Sim. deixa sua mensagem, como fosse aquela secretária eletrônica antigamente. Sim. Então, quando você faz esse tipo de informação aí, você deixa o teu número vulnerável. Na hora que você deixa o teu número vulnerável, eu consigo criar o chamado SIM-swap. O que é SIM-swap? SIM-swap é o que... Eu vou sempre estar perguntando, porque eu não entendo nada de tecnologia. Tá, o SIM-swap, você tem um número, 8888-9999, né? Então, você está cadastrado no teu WhatsApp. E eu pego esse teu número aqui, junto com a operadora, que nós estamos lá, não vou dizer o nome de uma operadora para não dizer que criou o caos, né? Mas eu vou pegar essa tua numeração e vou ter um acesso com a operadora e vou fazer o teu espelhamento. Pegando todos os teus dados. Isso, eu pego todas aquelas tuas informações de clientes. Então, do meu aparelho? Dentro do teu aparelho. Então, quando você manda para o seu cliente, o teu processo é esse aqui, você tem aquela conversa, se você for pegar as informações, sempre é o advogado conversando com o cliente. Sim. O advogado mandando, tem esse aqui teu processo, tá isso aqui, tem isso aqui, e vai sair desse jeito. Então, ele faz esse espelhamento. Se você não tiver a segurança, e hoje não são 2 etapas, são 3 etapas. Se você não tiver as tuas 3 etapas... Todos os aparelhos, eles têm esse dispositivo? A última etapa, que é a terceira, é você ter que gravar aquele PIN. Que ninguém nem se lembra do que seja um PIN, joga fora, porque vem na caixa, joga fora e nem se lembra, então, fica por isso quando mesmo. você pega esse PIN e trava ele, troca o código, mesmo que ele tente fazer esse espelhamento na operadora ou diretamente com o teu aparelho, não vai conseguir. Então tem que ter essa última camada de segurança. Além de ter do WhatsApp, tem que ter essa última camada. Senão você vai ter problemas. Entendi. O falso Pix. Pix hoje é o mecanismo mais utilizado pelos brasileiros. Acho que foi a melhor invenção que possa existir, foi esse Pix. Como é esse golpe do falso Pix e como eu posso me precaver desse golpe? Tá. Hoje nós temos 87, 88 modalidades de phish, ou seja, de aquela pescaria. Sim. Para o WhatsApp, para o Instagram, para o Facebook e para os outros aplicativos que você utiliza com o banco. Vamos colocar aqui que eu te mandei uma foto, eu te mandei um link, e esse link você vai acessar normal, só que ele vai estar lá com o grude. É como se fosse um espelhamento da tua tela. Entendeu? Você abriu, olha, eu achei legal esse desenho aqui, poxa, interessante, eu lembrei de ti isso aqui, um stickzinho. Pronto, ele vai estar lá. Tranquilo. Quando você faz isso, ele já começa a ler a tua tela. Por isso que eu digo 2 coisas. Quando você for pagar qualquer conta, paga pelo celular. Você Sim. encosta lá, você vai gerar o teu cartão, porque ele muda. Ele sincroniza. Senha, não, né? ele não muda a senha. Ele vai mudando. Ele muda o Pixitron. Pixitron Sim. é como se fosse aquele leitor de código que ele vai mudando a cada transação. Então é a forma mais segura você pagar Com o celular encostando lá. Isso. Ele fazendo o cartão. Pagamento. Isso. Pronto. Vamos voltar para o Pix. Vamos colocar aqui. Como é que eu vou fazer para te mandar um Pix de R$5.000? Eu vou criar um link para ti. Eu vou criar um link de pagamento. Criar um link de pagamento e você vai achar que este link aí é um link provisório, mas ele vai estar lá.
Toda vez que você for fazer este pagamento ou qualquer outro pagamento, ele vai modificar apenas os dados de informação do valor. Porque os outros dados, eles vão continuar... Isso, eles continuam. Sim. Tá? E isso se não tiver um mecanismo de segurança dentro do teu aparelho. Que são aqueles 3 mecanismos que você falou. Outro. Porque assim, hoje nós temos vou colocar aqui o iPhone. O iPhone, ele muda, modifica... Ele atualiza, Ele né? atualiza. De tempos em modifica, tempos ele atualiza. Eu não vou falar do iOS e do Android, mas porque o Android é o mecanismo aberto. O iOS é o mecanismo fechado. Quando você trata de mecanismo fechado, ele faz esse prompt de rede direto, sincronizando. Quando você faz com o Android, ele faz o prompt de rede descendo. O que é prompt? São comandos. A gente vai chegar na inteligência artificial, eu vou te explicar para tu. Então, são informações, são prompts de comando que o teu aparelho faz hoje. Entendi. Voltando, como é que eu faço se eu fiz um Pix errado? Ou se eu cair no golpe do Pix, como é que eu faço para receber de volta ou resgatar? Se você caiu no golpe hoje do Pix, você vai entrar no Banco Central, lá no site do Banco Central. Lá tem uma aba de Pix, devolução de Pix. E você vai fazer toda a informação. Dá os nomes em que você transferiu esses Pix, a conta e a tua ocorrência no banco. Não faça o boletim de ocorrência na mesma hora. Faça só comunicação para o seu banco e depois faz num banco central. Tá? Informa que teve esse tipo de golpe de Pix. O Banco Central, ele comunica ao teu banco para saber se houve essa informação antecipada. Se houve, ele já vai travar aquela conta. Então, o banco faz isso, ele faz esse travamento em até 7 dias. Não havendo essa devolução, em até 7 dias, logo você vai ter que procurar seu advogado para receber esse teu Pix. Você consegue? Sim. Hoje, pode demorar, mas consegue. Isso, consegue. Tá. Em relação à invasão de contas do Instagram e WhatsApp, como é que isso acontece e como é que a gente consegue receber de volta uma conta? Por exemplo, acontece muito da pessoa ter milhões de seguidores e aí alguém vai e hackeia a conta. Como é que eu consigo ter de volta? Eu não consigo ter de volta. Normalmente eles trocam por criptomoedas, né? Não, a Meta hoje, ela tem 5 barreiras de segurança, 5. Que as pessoas elas só usam o aparelho telefônico, elas não usam o Instagram no computador. Se você usar no computador, você consegue criar outras barreiras. No telefone a gente consegue ter 5. Não, no telefone só 3. 3. Aí no computador... 5. Mas normalmente a gente acessa o Instagram pelo celular. Pois é, mas primeiro você programa no computador para depois você vir para o celular. Porque na hora que você faz isso, você comete um erro crucial, que seria de não fazer as tuas mudanças de segurança. O outro erro crucial, os colegas, eles colocam um número de celular na bio. Sim. Não faça isso. Ou e-mail na bio. Crie um e-mail só para o Instagram, porque as pessoas querem fazer o e-mail que é do WhatsApp, que é o mesmo e-mail para tudo. Não, você tem que criar um e-mail para o Instagram, um e-mail para o Facebook. E o telefone tem que ser separado. Nunca agregar o teu e-mail com o número de aparelho, que você vai, com certeza, eles vão pegar essas duas informações e vão tentar redimensionar dentro do Instagram e tentar recuperar a senha. Se ele tiver essas duas informações, mas se ele não tiver, ele vai te mandar um link dizendo, você ganhou uma caixa de cerveja. Nós temos uma colega que ela caiu uma vez... Ganhar uma caixa de cerveja eu não queria. Ganhar uma caixa de cerveja junto com um barril. Aí, poxa, uma caixa de cerveja... E um barril? Vamos lá. Aí eu clico aqui. Porque eles usam engenharia social. Quando você está viajando agora, né? Então, quando você coloca lá a tua localização, eles começam
A rastrear e a trazer rastrear coisas... isso, chamado engenharia social. Trazem coisas referentes àquela viagem aquela que você está fazendo. Vai dizer, olha, você esteve no nosso hotel, ele começa a criar aquela página falsa, né? Você consegue saber se a página é falsa, clicando lá nos 3 pontinhos, visualizar, você vai ver se a página se ela mudou de nome várias vezes. Se ela mudou 7, 8 vezes, é uma página falsa. Na hora que você clica lá, o que vai acontecer? Coloque o código para você receber o seu voucher. Você tem que digitar aqui. A pessoa vai e digita. Rondinelli. Não existe almoço grátis, gente. Mas é tão bom almoçar de graça, né? Rondinelli, eu amei. Infelizmente já acabou, a gente conversou tanto que o tempo passou muito rápido, então eu queria deixar aqui já um convite para a minha próxima entrevista ser com você, para a gente completar o que a gente está falando, que é falar sobre inteligência artificial, sobre todas as outras... Pois é, mas aí fica o gostinho de... advocacia 5.0. Isso, mas fica o gostinho de quero mais para os nossos telespectadores, para que você volte para terminar de dar essa aula para a gente que... Nós vamos trazer algumas tecnologias para ajudar o jovem advogado e também para ajudá-los a não cair na malha do tribunal. Qual seria? Porque às vezes o colega criou a petição dele, mas esqueceu de tirar aqueles endereçozinhos que ficam escondidos na peça. Entendi. Né? O site do Jus Brasil, ele mandava o endereço embaixo, né? Isso. Agora manda no meio da peça. Quando você vai fazer a correção, não é que não manda da peça. É porque ele tem o prompt. Tem o prompt que você quer, você vai dar o prompt, o comando para você fazer o que você quer. E o prompt. O prompt é onde está lá grafado. Se é o GPT, vamos deixar isso para a nossa próxima conversa. Então eu quero que você faça suas considerações, eu quero te agradecer muito, estou muito feliz de te receber aqui no nosso programa. Nos assistam na Band, nos assistam no YouTube, o nosso programa Saudações. Muito obrigada, Rondinelli. Eu que agradeço, fico feliz por nós termos aí quase 20 anos de amizade. Eu acho que é uma amizade verdadeira, sincera, uma amizade que muito me alegra, me fascina. Eu tenho você como uma querida, uma irmã, uma pessoa que mora no meu coração, que nossa amizade não é de hoje, não foi feito na chuva para se derreter, nossa amizade é antiga. Te agradeço muito, agradeço aos nossos telespectadores que nos assistem. Hoje a nossa advocacia é uma advocacia que merece muito ser melhorada, ser reorganizada, e o que nos compete é ajudar os colegas no máximo que nós possamos, durante a nossa vida, ajudar a todos. Agradeço, um beijo a todos, a minha família, muito obrigada, minha esposa, meus filhos, a minha mãe, todos. Muito obrigada. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.